Fala, nação São Paulina. Ontem o São Paulo conseguiu entregar mais um vexame para nós, não é isso? Ontem no Morumbi, jogando pelo Campeonato Brasileiro. Opa, peraí. Jogando no Morumbi não, né? Porque o São Paulo já não está jogando no Morumbi já faz um tempo. O último jogo foi lá na Vila Belmiro contra o Flamengo, não é isso? Tá? E ontem, novamente, na Vila Belmiro, contra o Red Bull Bragantino. O poderosíssimo Red Bull Bragantino, que é um time que está caindo pelas tabelas aí, vinha de 4 derrotas consecutivas, aí ganhou do Corinthians e ontem conseguiu ganhar do São Paulo aqui em casa. Aqui em casa não, porque a gente não tem casa. A gente não tem casa, porque esse pavão mentiroso chamado Júlio Casares, não é isso? Ele está acabando com o clube. O time ele já acabou faz tempo, agora ele tá no processo de acabar com o clube. Né? Vamos falar do time, vamos falar do clube, vamos falar de Júlio Casares, tá? Vamos falar dessa campanha vergonhosa que o São Paulo faz no Campeonato Brasileiro. Né? Esses dias eu estava conversando com os colegas no grupo que a gente tem, né? Do São Paulo, e, pô, o São Paulo tá competindo. Eu falei, não, querido, você tá enganado. No Campeonato Brasileiro, o São Paulo não compete faz anos. Anos que o São Paulo não compete no Campeonato Brasileiro. Ele participa do Campeonato Brasileiro. Competir não, porque compete quem tem chance de ganhar. Beleza? Compete quem tem chance de ganhar. Tá? E a gente já não compete mais faz bastante tempo. E essa diretoria aí, né, ela fica querendo tapar os olhos com a peneira, tá? E nós tivemos uma entrevista com o Crespo, a coletiva do Crespo, ele falou, beleza, a história é grande, mas o momento é duro. O momento é duro. O momento é de time pequeno, é de time médio para baixo. Ele falou que o São Paulo não consegue, não se pode comparar São Paulo com o Palmeiras, São Paulo com o Flamengo. E é triste a realidade. É triste. Mas isso não é à toa. Os caras estão falando que não tem dinheiro, não tem dinheiro. Não tem dinheiro como não tem dinheiro, pessoal? Como é que não tem dinheiro? Você tá num dos principais clubes do Brasil. Beleza? Num dos principais clubes do Brasil. São Paulo fatura por ano mais de 700 milhões de reais. São Paulo tem 20 milhões de torcedores. Então os caras estão sentados em cima do dinheiro. O problema é que eles não conseguem administrar. E aí não tem dinheiro no mundo que seja capaz de superar a incompetência desses caras. Júlio Casares pegou o São Paulo com 400 milhões de dívidas. Uma dívida totalmente sadia, porque 400 milhões de dívida para um clube que consegue faturar ali na casa de 700 milhões, tá dentro. Isso tá dentro. Todo clube tem dívida. Só que ele conseguiu pegar uma dívida de 400 milhões, transformar numa dívida de 1 bilhão, acabando com o time. Porque se a gente ainda tivesse um time bom, nós não temos. Olha só o ataque do São Paulo. Nós temos Rigoni, Ferreirinha, Dineno. É isso aí que a gente tem. Tá? Eu não vou falar mal do Tapia, sabe por que eu não vou falar mal do Tapia? Porque pelo menos ele não é um primor técnico, mas o cara tá dando o sangue. E nós temos o Luciano. Que é 50%, né? 50% da torcida odeia, 50% da torcida ama, né? Gosta muito. Luciano, queira ou não, o cara tem mais de 100 gols, mas beleza, qual é a importância desses gols? Fez gol em quem? Tá fazendo gol em quem? Porque na hora que precisa dos gols, os gols não vêm. O São Paulo não conseguiu passar pelo Atlético Paranaense. Não conseguiu passar pelo Atlético Paranaense, ganhou de 2-1 aqui, não conseguiu fazer um golzinho lá, não conseguiu fazer. Ah, o Rafael foi expulso com 4 minutos, não importa, você não conseguiu fazer um golzinho lá no Atlético Paranaense, um time que estava ali quase caindo na Série B, beleza? Aí, na Libertadores, olha só o que o Palmeiras fez com o coitadinho do LDU. O Palmeiras perdeu de 3-0 o primeiro jogo e ganhou de 4-0 o segundo. Matou, acabou. Porque lá na altitude os caras se garantem, beleza. Mas aqui os caras têm que atropelar, porque esse time do LDU, ele é pavoroso, ele é horroroso. Ele é horroroso, horroroso. O São Paulo não conseguiu fazer um gol no LDU, nem lá, nem no Morumbi. Tá? O ataque do São Paulo ele é uma piada de mau gosto. O São Paulo no Campeonato Brasileiro tem 37 gols. Agora, adivinha quantos gols o São Paulo tomou no Campeonato Brasileiro? 36. É um time que não faz gol e toma gol pra caramba. São Paulo, a média de gols no São Paulo no Campeonato Brasileiro é de 1,12. 1,12. E a média de gols sofridos é 1,09.
Um time que toma mais de um gol por jogo não chegará a lugar nenhum em nenhum campeonato. Esse time do São Paulo é uma vergonha. E aí estão falando em renovação de Luiz Gustavo, o cara que ganha 900 mil por mês. O cara tem 38 anos de idade. Ficou quase o ano todo aí por problemas de saúde. Não é culpa do cara. Ninguém fica machucado. Ninguém fica doente de propósito. Mas o que acontece é, São Paulo hoje tem um elenco geriátrico que não joga. Que não joga. Por que, que o São Paulo ainda pensa em renovar com o Luiz Gustavo? Vamos falar dos geriátricos, Oscar e Lucas. O Lucas voltou, mas não voltou, né? Voltou, mas não voltou, não é isso, pessoal? Né? É aquela bolinha nota 5,5. Né? Bolinha nota 5,5. O Lucas jogou muito quando veio na Copa do Brasil. A Copa do Brasil hoje, eu acho que tá na conta do Lucas o que ele entregou pro São Paulo, mas 2024 não jogou patavina nenhuma. E 2025 não jogou, tá jogando agora, né? Ficou machucado o ano todo. Né? Oscar. Ah, o Oscar tá machucado, não é culpa dele. Eu entendo que não é culpa dele, não vai voltar nunca mais, pelo jeito. Tá? Ganha 3 milha, mais de 3 milha por mês. Beleza? Tá? Mas, de novo, o cara tá machucado, que culpa o cara tem? Não, não tem culpa nenhuma. Eu quero saber o seguinte, beleza, tá bom. E quando o Oscar tava em campo? Que bola que o Oscar tava jogando? Porque vocês viram no Paulista? Vocês viram no Paulista? O Paulista ele tava inteiro, tava jogando, não é isso? E qual era a bolinha do Oscar? O Oscar, pela bola que ele tava jogando no Paulista, dá para pagar mais de 3 milhões de reais para um cara desse? Não dá. Agora, é culpa do Oscar? Lógico que não, é culpa de quem paga, cara, é culpa de quem contrata essa diretoria incompetente aí, que trouxe Rames Rodrigues, que trouxe Jamal Lewis, que trouxe Santi Longo, não é isso? Essa diretoria ridícula aí, que tá querendo renovar o contrato do Luiz Gustavo, que pegou um cara que estava jogando na China há 5 anos, jogando 20 jogos por ano, para pagar 3 milhões de reais por mês aqui. Sendo que aqui no Brasil você joga 60, 70 jogos no ano. Beleza? Tá? Olha só, pessoal, o que a má administração faz. Ontem a torcida xingou novamente o Júlio Casares e ele tem que ser lembrado, todo jogo, porque esses caras são os responsáveis praticamente pelo fim do clube. Esses caras estão trabalhando firmemente para serem, para acabarem com o clube. E é o seguinte, tá? Você pensa que esse cara tá preocupado com os resultados? Não tá, não. Ele tá preocupado com os resultados porque isso tá afetando o ego dele. Porque sabe que com isso ele não vai conseguir colocar quem ele quer no poder em 2026, porque ano que vem tem eleição. E nós somos obrigados a ainda aguentar Júlio Casares com todo aquele seu bando de incompetentes. Rui Costa. Gente, Rui Costa vai ter aumento de salário. Está de brincadeira, é uma piada de mau gosto. Tá? Rui Costa, Belmonte, agora tem aqui esse Carlos Magno, aí tem Muricy que está encostado lá, que ninguém sabe o que o Muricy faz. Gente, vocês estão de brincadeira comigo. O Crespo falou na coletiva esses dias aí, não foi isso? Né? Que o São Paulo está a distâncias do Flamengo e do Palmeiras. E, de novo, eu repito, isso é culpa só de um lado, pessoal, é da diretoria. Porque o Bagre não tem culpa de jogar no São Paulo. O Bagre, na verdade, o Bagre quando chega aqui, é um resort, quando o Bagre chega aqui, ele fala, putz, fiz minha vida, porque aqui não tem cobrança, aqui se eu me machucar, eu vou ficar 3 anos parado, aí a culpa não é minha, porque eu me machuquei, não é isso, tá? Aqui eles não vão poder cobrar os jogadores, porque tá com salário atrasado. Então aqui é o melhor emprego do mundo. Vou ganhar bem, não vou jogar, não vou ser cobrado, não é isso? E se eles vacilarem, eu rescindo o meu contrato, recebendo todos os salários, tudo, não é isso? Na justiça e podendo jogar em outro clube. Gente, jogar no São Paulo gente, ser contratado pelo São Paulo é um excelente negócio. É um excelente negócio. Ainda mais pra esse monte de bagre que a gente tem aí, gente. Ah, o São Paulo também trouxe Rafael Tolói, tá? Jogou 2 jogos. Jogou 2 jogos. Rafael Tolói. Rafael Tolói. Você entendeu? Fala pra mim, o São Paulo foi buscar Rafael Tolói. Oportunidade de mercado. Gente, é o seguinte, eu vou só falar uma coisa pra vocês. Não existe esse negócio de oportunidade. Se o cara tivesse em clube é porque ninguém quer. Não tô falando só do Rafael Tolói, não. Porque ele tava jogando. Tô falando de qualquer jogador aí, tá? O cara que tá sem clube tem um
motivo pro cara tá sem clube, pô. Ó, eu mesmo, eu tô sem clube, tá? Eu tô sem clube. Eu não tô contratado por nenhum clube do mundo nos últimos 52 anos. Tá? Eu sou oportunidade de mercado, pode me contratar. É capaz do São Paulo passar aqui em casa aqui e me buscar. Beleza? Tá? É um terror assistir jogo do São Paulo. O São Paulo não consegue fazer gol. O São Paulo jogou, o Bragantino veio fechadinho, não tem problema, gente. Não tem problema, é obrigação tua fazer pelo menos um gol nesse time pavoroso do Bragantino. Olha só a posição do Bragantino no campeonato, gente. Tá? Só que a posição estava longa, né? Agora o que acontece? Está a 3 pontos do São Paulo. E olha os próximos jogos do São Paulo. Olha os próximos jogos do São Paulo. Corinthians, Juventude, Fluminense, Inter e Vitória. Aqui era para dizer o seguinte, que 3 jogos aqui eram fáceis de ganhar, beleza? Mas eu não tenho coragem de dizer isso, não. Eu não tenho coragem que o São Paulo vá conseguir ganhar do Juventude em casa e vai conseguir ganhar do Vitória fora. Eu não consigo. Né? O Corinthians é lá na Arena Corinthians. Né? O Corinthians está numa fase horrorosa, está numa fase horrorosa. Mas, gente, fase horrorosa por fase horrorosa, olha o nosso São Paulo aí. Né? Fluminense está na nossa frente. Internacional. Você entende isso, cara? E tem gente ainda achando, né, que o São Paulo tem chance de brigar para se classificar na Libertadores. Só tem chance de brigar na Libertadores porque Palmeiras e Flamengo já abriram uma vaga. Provavelmente vai ser aberta mais uma vaga ali pela Copa do Brasil. E, de repente, com a vitória de ontem, né, que o Atlético Mineiro ganhou, o Atlético Mineiro ainda tem chance de ficar na frente do São Paulo. Beleza? Tá? Então, se você acha que o São Paulo compete no Campeonato Brasileiro, você está enganado. O São Paulo participa. O São Paulo não disputa o Campeonato Brasileiro, ele participa. Tá? Porque acabaram com o clube. E ano que vem, infelizmente, deve ficar pior. Deve ficar pior. Se não chegar alguém para tomar conta, né, da administração do São Paulo, nós vamos acabar. Porque é o que esses caras vêm fazendo ano a ano com o nosso clube. Acabando com o clube. É um time com 20 milhões de torcedores. Não tem como tá desse jeito, pessoal. Não tem como. Beleza? Tá? Então vamos nessa aí, vamos torcer. Eu fico sinceramente entristecido demais com o que vem acontecendo com o nosso clube, cara. Tá? Mas esse pavão aí tomou posse, né? Ele tomou posse. Ele e esses conselheiros incompetentes aí que estão tudo lá se agarrando, né? Na carteirinha de conselheiros, não é isso? Que ganham um ingressinho aqui, ganham um ingressinho ali e não querem largar o osso. Estão cagando e andando para como que o clube tá, né? Ele vem no processo de apequenamento do clube aí faz anos, tá? E eu vou só te falar, hein? Se prepara, porque Júlio Casares deve vender mais jogadores a preço de banana ainda em 2025 para não fechar o ano negativo. Ele tá doando a nossa base, né? Apesar que agora também já não sobrou quase nada de bom também, né? Que os bons mesmo ele já vendeu, né? Vendeu não, ele deu, né? Ele fez doação praticamente. Beleza, gente? Então vamos lá, nação. Gente, não pode não cobrar esses caras. A gente tem que cobrar esses caras. Tem que ir no estádio, tem que gritar o nome desses caras, xingar esses caras, tem que invadir a rede social desses caras aqui e não dar paz para eles, beleza? Senão esses caras vão acabar com o São Paulo, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo. Um abraço, até mais.